Tudo bem, mas agora, meu querido Gavião Bueno, ela está aqui, haja coração, é muita emoção. Hoje o Bodapan recebe aqui nos nossos estúdios, o estúdio número 5, ela que é especialista em neurociência do comportamento. Ela vai conversar com a gente sobre um tema que preocupa muito as famílias, né? O excesso de telas e os impactos na saúde mental de crianças e bebês reborns. E adolescentes também. Vem pra cá, nossa querida amiga Sharon Mendes! Sharon Mendes! Essa fera aí, meu! Bem-vinda, Sharon. Olá, meninos. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Já cheguei sofrendo bullying, né? Sofrendo Não, tô bullying. em casa já. Sempre foi assim na... Você sofreu na infância com Sharon Line? Muito. Não acredito, acertei em cheio. Acertou. Então tô em casa. Sharon Line. E ele tava aqui, né, sexta. A Rosa do Rosa e Rosinha tava aqui. Esse encontro seria maravilhoso. Criador e criatura. Sharon Line. Sharon, olha... Ontem já trouxemos aqui um assunto polêmico, que é o Bebê Reborn. Não foi culinária. Só que eu acho que esse aqui ainda é mais polêmico, porque tem uma altura do campeonato que você meio que desiste de evitar telas pra criançada. Mas isso aqui é muito prejudicial, né? Muito mesmo, e as famílias não têm a real noção de todos os perigos. Até dentro das nossas pesquisas, nós tentamos mensurar e fazer uma escala, né? Então, quando a gente pensa no problema do uso excessivo de telas, vem aquele olho seco, aquela má postura, dor nas costas, mas a montanha é gigantesca e realmente é uma montanha, uma catástrofe de consequências, uma avalanche mesmo, e a ladeira desce. Eita, é complicada. E os 4 piores cenários, né, e pilares que nós encontramos dentro do uso excessivo de telas ansiedade, depressão, suicídio, aí entra também automutilação e pedofilia. Caramba. É um assunto muito delicado, é muito complicado, sensível e muitas vezes é difícil dos pais conseguirem assimilar todos esses danos, até porque, né, eu sou mãe também, minha filha tem 10 anos, e muitas vezes os pais, quando nós tocamos nesse assunto, eles se sentem culpados, porque realmente tem uma parcela de culpa, né? Justamente por não saber de todas essas consequências. Agora, levando a nível fisiológico, que é a minha área de pesquisa também, é uma região aqui do córtex pré-frontal que é responsável pelas chamadas funções executivas. Que isso, né? Funções executivas é a última área do cérebro a se maturar, a terminar a sua formação ali de conexão. Por volta dos 25, 30 anos. Bem tardia. Então, dentro da ciência, até os 24, 25 anos, os indivíduos são considerados adolescentes ainda. Isso explica muita coisa. Muita coisa, né? Tá dando um álibi aqui 50, já, né? Os homens até os 50. Acho que a gente conhece. Até os 50. Alô, Eduardo do Jericó. A quinta série não sai, né? Não sai. Não sai. E essa chamada função executiva, né, que contempla ali a alta ordem do cérebro, ela é responsável pela tomada de decisão consciente, por análise de risco, por foco atencional e também pela nossa inteligência social. O adolescente de 16, 17 anos, ou as crianças menores ainda, né, de 9, 10 anos, já tem uma capacidade cognitiva de autocontrole para saber a hora de parar de usar a rede social, é muito ilusória, né? É querer demais desses indivíduos. E dá raiva dessas crianças, porque eles acham que eles sabem tudo, né? Eu tenho ódio dessas crianças. Criançada que acha que sabe tudo, você vai chamar a atenção. Não é? Parece que eles acham que eles já estão maduros o suficiente, sabem tudo, né? Difícil. E isso acelerou o processo, esse negócio da tecnologia, né? Mas eles só pensam que sabem, mas na hora de tomar uma decisão, eles pegam o sorvete e não sabem o que fazem, né, cara? É difícil. Inclusive, você que tá aí ouvindo o Bodapan e está assistindo lá no YouTube, vai lá no YouTube, tem uma enquete perguntando se o seu filho usa telas. Então vá lá e responda para nós se o seu filho usa telas, com que frequência, nada, zero mesmo, pouco, só vê desenho às vezes, muito, o único momento que dá paz. Então vá lá e responda. Lógico, tem as crianças, né?
ali de né, sei lá, 2, 3, 4, 5 anos. Tem as maiores e os adolescentes, né? Que até, inclusive, eu acho que eu vi faz algum tempo numa novela, né? Contando desse uso... Não, mas faz tempo essa novela. Acho que tem uns 2... Acho que foi na pandemia, eu não lembro. Mostrando, né, a menina usando essas redes sociais e até cair num golpe, né? Que ela tava achando que tava conversando com uma influenciadora e era um cara usando... peruca. Inteligência artificial, né? Tem esse risco, né? É que tem vários riscos, dependendo a faixa etária, tem piores. Só que tem a questão da criança, né? Ali que é muito nova, né? Fica muito nas telas, né? Existe uma pesquisa da TICS Brasil que ela mostrou que crianças a partir de 9 anos até adolescente de 17 anos, 88% desse grupo, né, de 9 a 17 anos, possui um perfil ativo em rede social. Aqui nós temos 2 grandes problemas, tá? Um deles é a rede social, segundo a lei, a única lei que nós temos, que é chamada COPPA, C-O-P-P-A, permite que uma criança, que ainda é criança, não é, ao meu ver, não é adolescente, né, de 13 anos, a partir de 13 anos, possua uma rede social. Então, perante a lei, 13 anos, ela pode ter. Qual é o problema disso? Essa lei foi uma lei implantada, né? Ela foi importada dos Estados Unidos diante de uma negociação política. Ela não levou nenhum viés e nenhuma consideração com relação aos estudos. Hoje os estudos já mostram que alguém pode ter acesso a uma rede social, um perfil ativo com pelo menos 16 anos, e esse 16 ainda é um pouco arriscado. Agora, com relação aos perigos, pedofilia, sim. Tem muito mesmo. Inclusive, eu vivenciei isso dentro da minha casa com pessoas muito próximas da minha família. De um indivíduo, um predador, se passando por um amigo da escola, onde ele construiu esse personagem em cima das respostas que a criança dava. E naquela altura do campeonato, quando eu descobri isso, esse predador já sabia o nosso endereço, sabia o endereço das colegas, da minha filha que estava em volta, horário de saída de escola, como ia, como voltava, com quem ficava durante o dia. Então é muito perigoso, né? Meu Deus. Nós, enquanto pais, temos a falsa sensação de que o nosso filho está seguro porque está em casa. Mas a internet, né? Ela é um guarda-roupa de Nárnia. Isso é verdade, é outro universo. Então, com quem essa criança está falando, o que ela está assistindo, o que está acontecendo naquele mundo, né? Quando nós vemos uma criança sozinha na rua, qual é a nossa primeira reação? De 7, 8 anos. E pior que é complicado, né? Eu fico vendo essas coisas. Minha sobrinha, ela tem 12 anos, né? O meu filho vai fazer 4 agora. Demorou pra lembrar. Né, ele vai fazer 4, ele vai fazer em julho, ele tem 3, mas ele vai fazer agora mês que vem 4. Só que é difícil, né? Ao mesmo tempo que a gente tá numa era totalmente tecnológica, e tá aí, né? E imagina o tanto de coisa ainda que vai acontecer. Ao mesmo tempo que a gente quer que eles vivam algo parecido com o que a gente viveu, né? Na fase analógica, que não existia nem internet. Só que também dá aquele receio de também virar uma topeira, né? De não saber ligar nem a TV, né? Não dá só que daí dá um telefone, tem esses predadores, esse outro mundo, essa deep web, né? Essa dark web que existe, que a gente não sabe quem tá lá do outro lado. Tem muita gente do mal mesmo, né? Esses desafios que acho que é o terror, né? Também. Do momento. Sim. Isso aí, pra mim, é um negócio mais cabuloso que tá acontecendo com os jovens. Então, é um negócio difícil, né, Sherry? É difícil. Mas 2 palavras eu considero sendo a chave para esse problema, né? Que é moderação e intencionalidade. Então, coloque uma intenção no uso. A internet, ela é maravilhosa, ela pode ser usada de diversas maneiras e proporcionar diversos aprendizados, diversos acessos que muitas vezes algumas crianças, jovens e até nós adultos, né, poderíamos não ter se não fosse ela. Então, a intencionalidade e também a moderação são as 2 palavrinhas assim que podem prevenir diversos problemas. Mas teria alguma idade, sei lá, mínima que a criança pode ter acesso às telas e tal, ou uma idade que é de jeito nenhum, até essa idade não pode de jeito nenhum? Tem uma limitação de idade?
tem e isso é bem discutido. Não há uma conclusão unânime dentro da ciência sobre isso ainda. Alguns autores e pesquisadores defendem dos 7 anos para cima e outros de 3 anos para cima. Caramba, 3? De 3. Por que 3? Por volta dos 3 e também dos 7 anos. Cala a boca, né? Deixa em paz. Por volta dos 3 eles começam a falar sem parar. Aí, cala a boca. Olha, eu não vou mentir, hein? Isso aí às vezes é a única coisa no carro que é uma resolve. acalmada, né? No carro. Esse é um ponto YouTube muito Kids bem nele. colocado. Segundo problema, YouTube Kids. O primeiro a criança ela precisa aprender a lidar com o ócio e com o tédio. Não tem o que fazer no carro? Lide com isso. A gente olhava pela janela e imaginava bonequinho correndo. Né? Dava um jeito. Então olhe pela janela, observe a cidade, né? Treine a sua visão também, porque ela é essencial para a leitura do ambiente e também da comunicação. E lide com o ócio. Você vai precisar lidar com a frustração também, né? E você tinha comentado uma outra coisa, agora fugiu. YouTube Kids. Perfeito. YouTube Kids. O YouTube Kids, ele é uma plataforma que não foi desenvolvida para criança. Mas daí Mas os caras chamam de kids. Eu não gosto daquele shorts ali. Tem muita coisa do capeta. Já vou falar aqui. Cuidado, pai e mãe. Aquele shorts ali não deixa pra criançada, Esse não. dia, negócio de kids, eu falei pra minha filha, pode assistir, o pai desse de kids. Eu falei, pai, mas o que é Kids Bengala? Eu falei, não, tira esse. Não. Que é isso? Mas por favor, é Sharon. coisa do pai. Então se deixe vencer. Mas é isso mesmo que a gente encontra também dentro do YouTube Kids. Há muita pornografia e há muita violência extrema também. Caramba. Então o YouTube Kids ele foi feito como qualquer outra plataforma, para vender Eita. anúncios e para te prender lá dentro. Então quanto pior o conteúdo, melhor é para a plataforma, porque a criança ou o adulto vai pular o vídeo, vai ser obrigado a assistir mais um anúncio, mais um comercial e assim vira uma roda que se retroalimenta, né? E conversar também é muito importante, né? Pra você chegar a bater um papo com a criança. E aí, tal, como é que foi? Assistiu o quê? E tira muita coisa. O desenho também, acho que o desenho fala muito, isso é verdade. Dá O desenho da criança, que ela produz, muito É sim. muito interessante. A pessoa desenha ali, pô, mas o que é isso aqui? Inclusive, você viu a da filha do Lelo, né? Ela veio aqui, meu Deus, pelo Lelo só desenha o pai fumando. Não, só cigarro. Desenha só cigarro. Não, fumando no desenho era ela, não era o Lelo. Você viu que era o menor? Era ela? Era ela. Era dois fumantes. Vira, cavaleiro. Tem algum sinal de alerta? Porque assim, a gente sabe que atrapalha o desenvolvimento em todas as áreas. Tem algum sinal de alerta que a gente pode olhar e falar, putz, isso aqui, O olhinho prestar tremendo, atenção, isso aí qualquer fase, né? Eu tô com o meu tremendo, eu tô com 33. Tem alguns sinais, sim. Um deles é a irritabilidade da criança. Então, se ela fica sem o telefone celular ou começa a usar a tela, o tablet, enfim, como barganha ali, isso já é um ponto negativo também. Porque a criança é ligeira, né? Esperta. Então, olha, eu vou fazer isso se você me dar o celular. Passei por isso em casa também. Então, Você vai fazer isso porque eu tô mandando. Não. Sim. Então, a irritabilidade da criança, o sono é um dos principais fatores. Se você perceber que aquela criança não está dormindo direito ou está tendo dificuldade para dormir, ou dificuldade na escola depois, aí como consequência disso, a irritabilidade, a falta de concentração também. E quando ela deixa de fazer atividades que ela gostava de fazer, para ficar ali na tela. Então, se a criança gostava de sair, de passear, de ir em algum lugar específico e prefere trocar para ficar na tela, isso é um sinal de vício comportamental. E esse vício comportamental, ele é muito difícil de ser tratado. Por quê? Porque o telefone hoje está na nossa mão para tudo. A gente trabalha com ele, a gente paga a conta, a gente conversa. Então é muito difícil você conseguir lidar com esse vício. A melhor maneira é a prevenção.
Eu ia comentar, desculpa, Fernandola, eu ia comentar isso agora, porque minha filha mais nova também tem 10 anos, e na escola agora tem trabalho em grupo, todo mundo fala pelo WhatsApp, os colegas organizam o grupo no WhatsApp pra poder discutir o trabalho e tal. Já. E aí, esse ano a gente teve que dar um celular pra ela, porque tinha que organizar e participar das atividades da escola também, usando o celular. Mas engraçado, na escola não pode usar celular, né? Pois é, vai entender. Eu acho que o bom e velho telefone, os pais falam, também sempre Exato. resolveu. E antes era assim, né? Agora ela tá no 6º ano e tá tendo esse tipo de coisa. Teria, sei lá, uma limitação de horário, de repente? Se pode tanto tempo de tela é saudável ou não é tão prejudicial? Controlar dessa forma, de repente? Sim, mais uma vez, isso não é unânime, né? Existe uma pesquisadora chamada Kimberly Young que ela sugeriu uma regrinha de 3, 6, 9, 12. Tá. Então, até os 3 Parece anos... truco, né, cara? Exato! Você jogava truco essa mulher, cara. Papudo, tá? 3, papudo, 6, papudo. Vai piscando. E eu piscar o sinal, eu tô com 7 copos. Ou ansiedade. A regra, então, a regra do truco, amei, né? É isso. Então é isso. Até os 3 anos nada, mas como eu disse anteriormente, tem gente, né, não tem pesquisador que já defende até os 7 anos nada. E o que ela sugeriu foi aumentar esse tempo de 30 em 30 minutos, né? Então de 3 a 6, 30 minutos por dia, de 6 a 9, 1 horinha por dia, mas o importante é a mediação parental. Então, você está vendo isso porque você está fazendo isso porque está jogando tal jogo, porque e sempre investigar e o diálogo, como vocês trouxeram, né? O diálogo é fundamental e também esse tempo em família. E o mais importante de tudo, as crianças aprendem muito por observação. O que nós, enquanto pais, estamos fazendo? Se a gente senta na mesa do jantar e fica com a telinha aqui, ele vai fazer essa coisa, né? Então não adianta cobrar a criança e estabelecer dentro de casa regras, mas essas regras têm que ser construídas em conjunto. Então, olha, na mesa do jantar não pode. Tela antes de dormir, pelo menos 2 horas antes, nada também. Essa questão, né, de conversar no WhatsApp por conta de questões da escola. Isso é completamente errado e isso eu brigo muito também, muito, porque criança não tem que estar com uma rede social aberta como o WhatsApp, como o Instagram, enfim, não tem. Então é uma força-tarefa que os pais precisam se unir e levar essa questão para a escola. Professor ganha demais e quer... Não fala assim. Você vai ser cancelado pelos professores aí. Mas é difícil, porque tem muitos de nós que ficam preocupados com a tela. Ganha muito bem. Mas Não tem ganha, muitos não. que largam, Ganha né? bem, Sharoline. E tem alguma diferença no efeito, sei lá, de tela, o desenho, ou o jogo, ou qual conteúdo? Tem algum tipo de conteúdo que seja pior ou melhor, ou faça mais mal, talvez, ou menos mal? Tem diferença e não tem. Tudo depende do tempo e também do estilo de vida dessa criança, né? Quais os outros estímulos ela está recebendo? Quanto tempo ela está ficando diante dessa tela? Existe um livro maravilhoso que eu vou deixar como lição de casa para os ouvintes que se interessarem. Para nós também, para nós também. Ai, que bom. Que se chama A Geração Ansiosa. Como é que é o nome? A Geração Ansiosa. A Geração Ansiosa. Exato. Do Jonathan Haidt. Ele é um sociólogo e ele fez um estudo gigantesco, global, junto com a Twenge, e eles analisaram diversos dados como socioeconômicos, enfim, desde 2010 para cá. E o que foi constatado? Que logo quando os smartphones foram popularizados, porque antes, não sei se vocês lembram, mas o da Apple só funcionava o aplicativo da Apple. Android era só Android, né? Então, quando tudo virou essa salada mista, que teve um acesso, né, mais fácil e também o preço ficou mais acessível, as famílias adquiriram os seus smartphones para crianças, adolescentes, enfim. E o aumento da taxa de ansiedade que vai desembocar depois no suicídio também, ele está diretamente relacionado ao uso excessivo das telas. E isso até o próprio Ministério da Saúde em 2022 já fez essa associação. E o uso durante a noite, ele é extremamente prejudicial. Então, o que eu sugiro é celulares, tablets, televisão, antes de dormir, 2 horas antes, nada, né? E temos que olha, criançada usando óculos, criançada usando óculos pra caramba. O pessoal que tá aí ouvindo o Boa da Pan, você tem aquele costume de antes de dormir ficar com o telefone na cama? Para com isso. Eu
odeio, pego só o tablet. Você não agora. dorme. Só o tablet. Você não dorme direito. Smart TV. Esquece. Você já fica com isso aqui, ó, na mão o dia inteiro já. É verdade. Deus amado, na hora de deitar, a cama é feita pra dormir. Exato. Né? Então vá lá, deixe celular, sei lá, não deixe carregando também, né? Vai que explode isso aí do teu lado. Deixa isso aí lá do outro lado, despertador. Mas a tua bateria tá ali carregando da tua moto. Explodiu até hoje. Então, Você usando esse carregador falsificado. a vai Sharon explodir, falou tudo. Para de ficar usando o telefone antes de dormir, né? Sim, sim. É aquela luz azul, Por né? Que favor. todo mundo Não fala. é só isso, são os estímulos também. Quando a Terra era uma imensa bola de fogo e surgiram os primeiros filmes, Opa, vamos existiam os filmes de filme mesmo. Então eram 24 frames para fazer um segundo, 24 fotos para fazer um segundo de vídeo, né, de movimento. E esse no modo antigo analógico. Hoje, os jogos usam mais de 250 frames por segundo. Nossa, é verdade. Os É o vídeos mais FPS acelerados, aí, exato. As cores mais vibrantes, mais neon. Então tudo isso vai sobrecarregando a sua capacidade cognitiva ali, né? Ela vai sobrecarregando e estimulando as suas redes, fazendo com que o seu cérebro trabalhe numa frequência, tipo frequência de rádio. É uma frequência mais acelerada, maior. E você está estimulando, o que vai dificultar muito esse período de latência, que é quando você está adormecendo. Sabe quando está meio viajando, quase, né, adormecendo ali? Aquela relaxada. Exato, esse período ele vai ser aumentado e vai dificultar o sono profundo. Durante o sono profundo, acontece literalmente uma lavagem mecânica no nosso cérebro. É louco. É muito maluco, por um sistema chamado sistema linfático. Então, o sangue mais puro do seu corpo, ele é filtrado e ele é literalmente jogado no seu cérebro ali por esse sistema, né? E limpa todo o seu cérebro, fazendo uma lavagem de adenosina. A adenosina é como se fosse uma sujeirinha que Minha vai sendo vizinha, acumulada. Dona Zina. Ela vende bola de pote. Aí você deve estar pensando, esse aí assistiu muita tela quando era criança. Não é? Não, Ele é com a cara colada. Zica é outra coisa. Meu tempo era preto e branco. E daí continua com a adenosina daí. Adenosina. Daí. Então, há essa lavagem, e essa lavagem serve pra quê? Pra restaurar, né? O seu cérebro, deixar ele limpinho. Tipo o nosso robô à noite limpando a casa lá, né? Tipo isso, exato. Olha E todo esse processo, esse mecanismo, vai ajudar também na consolidação de memórias. Vai auxiliar também a consolidar tudo aquilo que você estudou, aprendeu durante o dia, né? Então, se não há esse sono de qualidade, há uma má limpeza do seu cérebro, e isso vai acarretar em diversos problemas, né? Então a falta de autocontrole vem daí também. É só perceber, né? A criança, quanto menor, mais irritada ela fica quando tá com sono, É verdade, né? gente também. E muita gente também. Eu sou assim também, inclusive. Não posso ficar com sono. É chato. Olha Já só, dá, hein? já dá pra usar isso de barganha com seu filho, então. Você fala, ó, você fica aí no celular antes de dormir, você vai ser burro o resto da sua vida, porque você não vai conseguir aprender as coisas. Foi isso que a tia Sharon falou lá no programa. Mas Que você Sharon- vai ser burro o resto da vida. Isso mesmo. Você é professora também, né? Sim, é? de Onde? pós-graduação, na Uninter. Na Uninter. Uninter. Olha, que legal. E sou escritora também pela Compass Editora, e nós estamos lançando o nosso primeiro material, que é voltado para as escolas, sobre Que o uso legal. consciente de telas. Então é um programa, é uma formação de professores, que é o resultado da minha dissertação de mestrado na Uninter também. Ó, temos uma mestra. Quase. Tô terminando ainda. E esse projeto é levar todas essas informações sobre neurociência aplicada à educação e todos os impactos do uso excessivo de telas sobre o processo de maturação cerebral da criança e adolescente. Então nós abordamos isso através da formação de professores, né, que são as videoaulas, encontros presenciais, e também tem todo o material didático para o professor trabalhar esse tema em sala de aula. Tem o guia do professor e também o material do aluno. Olha que bacana. É o hein? primeiro do Brasil, gente. Louco. Ô, Sharon, quero agradecer a tua presença aqui no Sim, Boa da na Pan. Espero verdade. que você volte mais vezes aqui no Boa para falar sobre esse tema, né? Que é muito importante. Acho que tá
no dia a dia do brasileiro, aliás, de todo mundo, né? Do mundo inteiro, que não tem como, né? filhos. E a gente tem que, quem tem filho sabe, e a gente também, né? Que a gente é refém disso aqui, né? Muito. Fica ali, ainda mais a galera que trabalha com isso, é like, é view, Sim. fica ligado nisso aí o dia todo. Então, ó, Sharon Mendes, quero agradecer a Sharon tua Mendes. presença aqui no Boda Põe. Um Obrigada. abraço pra você e todo o Inter, viu? Obrigada, Fernando. Obrigada, meninos. É um prazer estar aqui. Contem comigo também. Se quiserem, até estava comentando com a Jennifer, acredito que esse tema logo vai virar, e já demorou para virar, uma questão de política pública. Então, nós precisamos comunicar e também auxiliar e educar a população com relação ao uso consciente de telas. Então, por que não fazer um programa sobre isso? Uma inserção com dicas, enfim. Então, eu me coloco à disposição. Você palestra também, então? Também. Olha que Olha coisa boa. isso. Olha aí, Olha beleza, hein? Boa! Cara, me deu Não, umas é uma ideias. boa Vamos ganhar ideia, dinheiro hein? junto? Vamos, conta comigo. Vamos ganhar dinheiro junto. A Zico, Grande. sabe O fazer, Zico né? vende as telas, você depois explica. E no Instagram? Boa, boa ideia. Você tem Instagram aberto pra Tenho. pessoal tirar dúvidas, essas coisas? Sim, tenho Qual é? sim. É Sharon Mendes, Sharon com E, porque minha mãe deu uma brasileirada pra facilitar. isso. Sharon Mendes, neurobióloga. Então tá facinho de Olha, encontrar lá. Boa! Sharon Mendes aqui no Sharon Boda Mendes. Essa fera aí, meu. Põe. Sensacional, hein? Espetacular. Muito bom.